Oi meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Osana e esse é mais um vídeo do canal. E o nosso vídeo de hoje vai ser falando sobre como apresentar um seminário, até mesmo em palestras ou na sua empresa, né? Independente de qual apresentação seja, eu tenho certeza que essas 5 coisas que eu vou te ensinar nesse vídeo vai te ajudar bastante. Então, se você já gostou desse conteúdo, deixa aí teu like, se inscreve no canal e deixa nos comentários o que tu tá achando do vídeo. Sou aluno do novo ensino médio e venho trazer a minha experiência apresentando seminário e como tirar o nervosismo, como falar bem, como se expressar bem e as 5 coisas que me ajudou de início para ter uma boa apresentação e sempre receber elogios tanto do professor como dos alunos. O primeiro tópico vai ter a ver com o segundo tópico porque vão se encaixar e você vai entender já já. O primeiro tópico que eu vou passar aqui para vocês é decorar. Decorar o texto, decorar o assunto, entender o que você vai falar. Tenta ao máximo compreender, procura um assunto fácil para tu falar. O ponto é entender o assunto, decorar a fala e como tu vai se expressar, como tu vai falar. Isso é muito importante. E estar por dentro do assunto. Por que eu digo que você estar por dentro do assunto é muito importante? A partir do momento que você entende aquele assunto, você vai ser mais apto a falar, você não vai gaguejar, você não vai ficar pensando, porque na apresentação você tem que ter intimidade com o que você tá falando. Então, se você não tem assim uma noção, você vai falar uma palavrinha, vai pensar, vai falar uma coisa, vai pensar, e muitas das vezes não vai fazer sentido, porque nem você sabe o que você tá fazendo ou o que você tá falando. Então é muito importante você decorar, saber o que você vai falar, estudar e pesquisar. Se eu vou falar sobre o filósofo Anaximandro, eu preciso pesquisar sobre ele, tá? Eu preciso saber a história dele, onde foi que ele nasceu, embora não seja tão importante, mas de vez em quando o professor faz umas perguntas, então é muito importante você se aprofundar o máximo do conteúdo, tá? É muito importante mesmo. Ainda no primeiro tópico, que faz junção aí, né, com esse conselho que eu te dei, é muito importante tu falar sozinha. Sim, vai lá na frente do espelho, faz aquele de autocuidado e fica falando sozinha, amiga. Se apresenta pro espelho como se fosse a tua sala de aula e se apresenta pro teu professor, fala o que tu vai fazer, do que tu vai falar. Realmente fala sozinha, como eu tô falando aqui com a câmera. Esse é o principal também, além de decorar o texto, saber sobre o assunto, é você desenvolver essa fala, a timidez ali com você mesmo, que é muito importante. Apresenta, né? Apresenta ali as coisas que você vai falar pra sua família, pro seu namorado, pro seu irmão, pra sua irmã, pra sua mãe, pro seu pai, seu padrasto, sua madrinha. Apresenta pra eles, mostra pra eles o que é que você vai falar, ver o que é que eles acham, se eles concordam, se eles entenderam também. Isso é muito importante. Então você desenvolver a fala contigo mesmo é muito importante até para tua autoconfiança. Então tu tendo essa desenvoltura na fala contigo mesma e com os teus parentes, vai ser bem mais fácil tu desenvolver lá o tema na hora dentro da sala de aula. Segundo tópico, você precisa cronometrar o começo e o final da tua apresentação. Como assim cronometrar? Você não pode se perder na sua fala. Tem muitas pessoas que se perdem. Como? Vamos supor, vou colocar aqui novamente a suposição do filósofo Anaximandro, porque eu já apresentei um trabalho dele, inclusive todo mundo gostou e eu passei semanas e semanas estudando e realmente a apresentação foi um sucesso. Então, o que eu pesquisei de cara dele? A história. Onde foi que ele nasceu? Ah, mas tinha que apresentar a teoria, as coisas que ele achava, as coisas que... Não, a história primeiramente. Tem que falar sobre a pessoa, sobre o assunto. Tem que explicar do começo ao final. Essa é a graça de apresentar um seminário. É muito importante você apresentar o princípio, o verbo e o final.
vai apresentar a história do Machado de Assis. É muito importante você pesquisar a história dele, o primeiro livro dele, como que ele fez o primeiro livro, como que ele escreveu, em que ele se inspirou, o porquê que ele decidiu fazer aquele livro, quando ele postou, como foi a sua vida após o seu primeiro lançamento do seu primeiro livro. Envolva as pessoas contando a história, como aconteceu, quem foi sua família, onde ele morou. Isso é muito importante. Todo mundo vai querer saber e é curiosidade. Totalmente diferente eu chegar na sala e falar: Machado de Assis nasceu em tal ano, ele é um famoso, ele foi um escritor e ele fez isso para nossa sociedade. Não, todo mundo sabe disso. Então tenta aprofundar o caso, tenta falar mais do que todo mundo espera. E outra coisa que eu sempre pego pra mim: fala tudo, coloca tudo lá no seminário e tenta ao máximo explicar tudo mastigado, pra no final ninguém perguntar nada, vai estar tudo explicado já, tudo na apresentação. Isso é muito importante, tá bom? Gente, no tópico 3 eu juntei tudo, né, que eu vejo que acontece nas apresentações, que é o seu comportamento. E isso, gente, vai de tudo. Primeiramente, para você apresentar um trabalho, um seminário, você tem que saber com quem você tá falando. E eu nem tô falando de pessoa específica, como o professor, como a diretora, como os alunos. Não, mas você tem que entender o que o seu público gosta, da fala que ele gosta. Vamos supor, você vai fazer uma apresentação de trabalho do seu emprego na sua empresa. Então ali vai ter que ser uma fala formal, onde o seu patrão vai lhe escutar, onde ele vai entender o que você quer falar. Da mesma forma, é como você vai falar na sua sala de aula, vamos supor ali do fundamental e do ensino médio. Tá? A gente tem que também entender a maturidade das pessoas, porque muitas pessoas, quando você tá apresentando, tá fazendo chacota lá atrás, tá conversando, tá falando, tá isso, tá aquilo, então você tem que entender a maturidade e conseguir desenvolver na sua fala com que aquelas pessoas se envolvam. Você não vai chegar na sua sala de aula que você sabe que tem pessoas imaturas, que tem pessoas que brincam, pessoas que chacotam, pessoas que fazem hora da cara dos outros porque tem. Você não vai chegar lá falando formalmente como se você tivesse em uma defesa jurídica ou como você tivesse no tribunal, tá? Não tem um porquê usar palavras formais, formas difíceis de falar. Fala do seu jeitinho, faz ali umas piadinhas, brinca um pouquinho e isso tudo vai envolver eles no entretenimento e eles vão querer participar, então é muito importante. E mesmo que ali ele deixe nervosa ou nervoso, você com aquele nervosismo, muitas das vezes a gente faz uma piadinha, faz uma brincadeirinha, ri um pouquinho e ali eles vão se ligar e já vão, né, se desenvolver juntamente com você. Outra coisa, se a sua apresentação for formal, não é obrigatório você tirar o seu sotaque, tá? Se você tem um sotaque nordestino, não tira o seu sotaque, fala com ele. Se tem sotaque paulistano, não tem nenhum problema, gente. Sotaque não tem nada a ver com fala formal, tá? Você falar formalmente não tem a ver com sotaque, com o jeito de se expressar, com o seu jeito de agir, tá? Seja você mesmo, mas apresente um trabalho que seja coerente com a situação. Você tem que manter postura. Ah, mas qual é a postura? Eu vou andar arrumada? Vou fazer uma apresentação arrumada? Não, gente. Vai com a sua fardinha ali mesmo, tá? Não tem nenhum problema. Mas ter postura na hora de apresentar, tá? Se alguém estiver brincando, pede ali para parar com educação, mas apresente o seu trabalho de forma que todo mundo venha escutar você. E tenha postura. Não fique relaxado, não fique de cabeça baixa, não fique olhando pro nada, não fique olhando pro teto, não fique, sabe? Tenta manter o foco e mantenha a sua postura. Quando você vem com aquela postura reta, aquela postura determinada, confiante, as pessoas vão sim olhar para você, elas vão sim querer te escutar e querer saber o que é que você tem para passar para elas. Então a postura eu acho muito importante, você se posturar bem, você falar bem, tentar ao máximo se expressar, mesmo que gagueje um pouco, porque a gente gagueja, a gente erra, a gente esquece, mesmo que aconteça isso, mantenha a postura. Errou? Gente, desculpa, eu vou dar uma colinha aqui no papel, mas é só porque eu não decorei tudo e é assim mesmo, tá? Então faz ali uma brincadeirinha, tenta envolver o pessoal, mas mantenha a sua postura reta, confiante. Errou? Pede desculpa e continua a apresentação, tá? Isso não tem problema. Ainda no tópico 3, que é o que acontece bastante em muitas apresentações, que é ler pelo papel,
pelo slide ou pelo celular. E eu não indico a leitura por nenhum tipo de eletrônico ou nenhum tipo de papel. Por quê? Quando você apresenta uma coisa 100% lendo o que está escrito, a sua fala, ali vai dar a entender, as pessoas que estão lhe ouvindo, dependendo da situação, vai dar a entender que você não sabe de nada, que você não estudou, que você não sabe do conteúdo. E isso é um baque, porque quando o professor ele pega um aluno que lê, ele vai ver que o aluno não estudou, que o aluno não sabe o que ele está falando. Porque muitas das vezes, quando a gente está lendo ali um texto e rapidamente, sem nenhum esforço, nem a gente entende o que a gente está lendo. Então, essa é a sensação também para as pessoas que estão nos escutando, tá? Elas querem que você explique, elas querem que vocês explanem o conteúdo para elas. Não adianta você ler texto, ninguém vai entender o texto, tá? Se você não lê com coerência, se você não lê de uma forma explicativa, narrativa, ninguém vai entender. Então, é muito importante você não ler. E o que eu aconselho? Mas eu não vou ler nada e se eu esquecer? Não, sabe o que eu faço? Uma forma de não esquecer nada, porque toda apresentação que eu tenho uma colinha, nem que seja no slide. E qual a diferença de ter uma colinha a ler um texto? Bom, ler um texto é ler exclusivamente a minha fala. Vamos supor, novamente eu vou citar aqui o Machado de Assis. Aqui o meu slide e eu tô olhando pro slide de costa para todo mundo da sala e lendo o texto. Machado de Assis foi escritor e ele nasceu em tal, e ele fez tal livro, e ele tem tal história, e isso, aquilo outro. Não tem contato visual, não tem confiança. E quando eu faço isso, demonstra mais ainda que eu não sei do conteúdo, porque praticamente eu não tô contando a história que tá ali. Porque você mostrar, colocar um texto ali da história do cara é outra coisa. E você ler ele é totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo de uma colinha pelo slide para vocês terem noção qual é a diferença de eu fazer um texto e ler esse texto e de ter uma colinha ali e uma demonstração para as pessoas verem. Vamos supor, eu tô falando aqui de onde o Machado de Assis ele nasceu. E aí, ali tem um texto que eu tô lendo, como eu acabei de ler aqui pra vocês. E vocês viram que não passo confiança, que eu não passo entendimento, que eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei de nada. A partir do momento que no seu slide não tem texto, e sim imagens, passa confiança pra pessoa que tá ali assistindo. Pronto, Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro. Aí eu vou colocar isso escrito no slide pra me ficar lendo? Não. O que eu vou fazer? Vou pegar uma foto do Rio de Janeiro e vou colocar no slide. Foto do Rio de Janeiro. Aí coloco o nome Rio de Janeiro, cidade Machado de Assis. Gente, a cidade que o Machado de Assis foi no Rio de Janeiro, ele morou lá por tantos e tantos anos, ele era uma pessoa assim, a vida dele era assim, a família dele era assim. Olha só a desenvoltura, entendeu? Então é muito importante você abranger coisas importantes, colocar no seu slide. Se for para fazer texto, faz um texto pequenininho e explana aquele texto com as suas palavras. Então, por isso que é muito importante o primeiro tópico, que é saber o que você vai falar, saber o assunto e se aprofundar nele. Então, além do slide, né, tem uma coisa ali representativa. Qual foi o seu primeiro livro? Coloca lá a imagem do primeiro livro, o nome do primeiro livro. E aí você explica com as suas palavras. Olha, o primeiro livro foi esse. Coloquei aqui a imagem pra vocês verem. Tá bem representado. Isso, aquilo, outro. E você vai contando a história, desenvolvendo da melhor forma para que as pessoas também venham se envolver ali no seu desenvolvimento, né, do seu conto. Outra estratégia também de colinha que eu sempre faço é tanto no slide, como eu falei pra vocês, eu coloco uma imagem que eu me lembre do fato e eu cito o fato. Então coloco uma imagem-chave, uma palavra-chave que você, lembrei do que eu tenho que falar. Então é por isso que é importante saber o que você vai, né, estudar e saber sobre todo aquele tema, todo o assunto. Outro tipo de cola que você também pode estar fazendo é no papel. Só que a cola que eu digo é a mesma coisa. Palavras-chave,
frases-chave, que você se lembre de alguma coisa. Então faz ali o esquema de como você vai começar apresentando. Lá no papel você coloca início, né, o que eu vou falar, como que eu vou me expressar, o meio e o final da sua apresentação. Coloque palavras-chave, frases-chave e você vai ver que vai ser um sucesso. Realmente dá certo, mas tente ao máximo não ler muito e não olhar muito pro slide. E se olhar pro slide, tente sempre olhar também para as pessoas. Agora vai vir o nosso quarto tópico, que é justamente isso. Mantenha sempre o contato visual, independente da situação, independente de estar olhando aqui pro slide, de estar olhando pro papel, mantenha o contato visual. Se tá todo mundo aqui na sala, olhe para todo mundo, vá fazendo articulações, ande para um lado, ande para o outro, falando com as pessoas, olhando para as pessoas assim, sabe, interagindo, balançando a cabeça com um sinônimo de sim, de confirmando o que você tá falando. Isso passa mais confiança, a confirmação nas suas palavras. E além disso tudo, manter o contato visual, principalmente com o seu professor, que é o mais importante para entender também o que você tá falando, e com as pessoas. Lendo aqui um texto na sua colinha, lê ali o textinho ou lê ali a colinha, mas lê uma frase, olha para as pessoas. Lê outra frase, olha para as pessoas. Sempre mantenha o contato. Lê uma frasezinha, tenta terminar ela olhando para as pessoas. Isso vai aumentar ali o contato visual com você e com o seu público e vai passar mais confiança e muito mais respeito. Quinto tópico e o último, mas não menos importante, porque eu sempre fiz isso, não sabia o porquê, eu pensava que era nóia da minha cabeça, mas não é, porque eu pesquisei sobre esse assunto também e vi outras pessoas comentando que sempre fazem isso, que já fizeram isso e realmente funciona. O quinto tópico que eu tenho para passar para vocês aqui é segurar um objeto ou uma caneta na mão. Qualquer tipo de objeto, né, que você tá ali articulando com as mãos, vai passar todo o nervosismo para aquele objeto, tá? Se você tem muitos tiques, se você é nervoso para falar, se você trava, se você fica com vergonha, eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Geralmente, antes de apresentar, respira muito fundo, fala que vai dar certo, vai dar tudo certo. A apresentação vai ser maravilhosa. Pega ali a caneta, fica articulando com os dedos. Chegar lá na frente, leva a sua caneta. Gente, pra todo canto que eu vou, apresentar, eu levo minha caneta. Essa daqui é azul, mas de preferência, eu prefiro preta. Me passa mais confiança. Vi que tem muitas pessoas que fazem isso e eu não fazia a mínima ideia que tinha pessoas que faziam isso como eu. E é muito interessante, porque quando você tá com a caneta na mão, fica mais fácil até de você se descontrair. Olha só, gente, ó, como até ajuda na nossa dicção. Então fica mais fácil de você descontrair, ó. Você pode falar no seminário, fazendo esse cenário, apontando pro seminário, apontando pro seu cartaz, explicando. Isso aqui vai ajudar na sua dicção, vai ajudar a você se expressar, a você fazer movimentos explicando o que está acontecendo, apontando para uma frase ali importante para as pessoas entenderem. E não precisa ser só uma caneta, tá? Eu uso a caneta porque ela me ajuda bastante, eu não faço a mínima ideia por quê, mas realmente me ajuda demais. Então pode ser qualquer coisa que você queira usar, que lhe passe confiança, que dê pra você apresentar, que você perda a timidez e que seja favorável pra você. 5 tópicos mais importantes, assim, de início, né? Se você nunca apresentou, ou se você vai fazer a sua primeira apresentação, ou se você já apresentou e não saiu muito legal, teve ali alguns contratempos. 5 coisas que eu apresentei aqui pra vocês foi o que me fez evoluir na apresentação, na minha forma de falar, em perder a timidez. Então é muito importante tudo isso aí que eu falei pra vocês, tá? Então anotem direitinho, coloquem aí nos tópicos de vocês também, tentem fazer e me digam se deu certo. Conta aí pra mim nos comentários se você já fez alguma dessas coisas que eu te falei. E deixa aí nos comentários o que foi que tu achou do vídeo, se você gostou e se você quer mais conteúdo desse tipo. Esse vídeo é com base na minha experiência. Eu tenho certeza que da mesma forma que me ajudou, eu sei que vai te ajudar. Então não esquece, curte esse vídeo, se inscreve no canal pra tu receber mais desse conteúdo. E o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!